Irritação de vascaínos. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí pra dar aquela força. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E a contratação de Fred Luz no Vasco gerou uma crise interna. É que o pessoal da Confraria Vascaína, grupo político bastante ativo do Cruz Maltino, criticou a contratação do Fred, nem tanto por suas capacidades, mas pelo fato dele ser flamenguista. Abre aspas para a nota publicada pela Confraria. Reconhecemos a competência e a trajetória de Fred Luz. Sua carreira é notória e ele é, sem dúvida, um grande quadro do mercado esportivo brasileiro. Porém, Fred Luz é flamenguista e o Vasco da Gama não pode ter um CEO flamenguista. Nessa nota, o pessoal da Confraria Vascaína lembra que o clube já teve um CEO flamenguista recentemente e a experiência não foi bem sucedida. Essa nota se refere ao Luiz Melo, que esteve no cargo de CEO do Vasco entre 2022 e 2023. O que você pensa sobre esse tema? Seu time do coração só pode ser administrado por gente que torce para o mesmo time? Torcer para um rival é um pecado capital? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Só queria completar sobre o Vasco contando que Lucas Freitas tem proposta do New York City. A ideia do time americano é levar o zagueiro por empréstimo até o fim da temporada. Nicola, na época de repórter, Pedrinho criticava o Vasco por demitir técnico. Ele, como diretor, já vai para o sexto técnico, agora como presidente, né? Cara, que é muito mais fácil. A vida de comentarista ela é muito mais fácil do que a vida de presidente, de executivo de futebol, de diretor. E eu falo isso sem medo de errar. É muito fácil comentar do ar-condicionado. É muito fácil comentar com o resultado pronto. E olha que eu considerava o Pedrinho um dos melhores comentaristas. Eu não sei se vocês gostavam, mas eu considerava ele muito bom. O cara que sabia se expressar, sabia... Porque assim, ó, hoje você assiste a jogos, a gente tá assistindo a um monte de jogo, a Globo e o Sport TV apostando demais em ex-jogadores, né? Para comentar jogos, nada contra. Mas, cara, tem alguns que têm muita dificuldade com o português e tem outros que se expressam, os caras conhecem demais, mas se expressam com dificuldade. E não com o português, mas eles não conseguem traduzir aquilo que eles querem em palavras. O Pedrinho, para mim, juntava as duas coisas. Ele fazia muito bem as duas coisas, tá bom? Saiu uma notícia de que o Pedrinho foi afastado da SAF do Vasco, escreve o Fagner Carvalho. Deixa eu ver o que tá... Eu nunca escutei nada a esse respeito. Agora, Justiça atende pedido da 777 e afasta Pedrinho da SAF do Vasco. Pedrinho continua como presidente do clube, mas perde seu poder sobre a SAF vascaína. Outros dois membros do Conselho de Administração também foram afastados. A Justiça entendeu que o Conselho de Administração da SAF descumpriu por mais de um ano os pedidos de documentação e informação do Conselho Fiscal, impedindo a fiscalização adequada. Segundo o Conselho Fiscal, mesmo após a recuperação judicial, a SAF permanece com patrimônio líquido negativo de 647 milhões e está sem diretor financeiro formalmente contratado desde março de 25 e gastou 100 milhões na compra de atletas no início de 2026. A administração da SAF será exercida provisoriamente pela advogada Samantha Longo. A decisão da Justiça também determina que qualquer negociação de venda da SAF do Vasco conte com participação da 777, ou seja, quem quiser comprar a SAF terá que negociar também com a 777. Informação de Lauro Jardim no jornal O Globo. Essa notícia é um caos para o Vasco e para as tratativas com Marcos Lamack. É tudo que o Vasco não precisava às vésperas do desfecho dessa negociação. Enfim. Tá perguntando sobre alguma notícia da venda da SAF do Vasco. Cara, a coisa tá muito encaminhada, tá muito avançada, não dá para cravar que já assinou, porque o memorando de entendimento tinha algumas pequenas particularidades a serem resolvidas, mas o torcedor do Vasco acho que deve ter uma boa notícia em relação a essa transferência da SAF para o Marcos Lamack, é muito em breve. Por falar em transferência de venda da SAF, a Michele Kang, que é uma empresária sul-coreana que tinha participação no Lyon, ela adquiriu hoje mais de 87% das ações do Lyon, prometeu quitar todas as dívidas que o John Textor deixou no clube, além de aportar mais 75 milhões de euros. Dessa maneira, ela passa a ser a sócia majoritária do Lyon, tá? O Lyon conseguiu, enfim, colocar um ponto final na história de John Textor, o Botafogo ainda não, até porque o Textor deixou o Botafogo à beira da falência. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.